continuar falando, né? Santidade. E aí trouxe mais algumas coisinhas que eu para vocês para a gente compartilhar com a santidade. Porque dele e por ele são todas as coisas. Amém? Já é? É assim. 6, capítulo 6. Amém? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas asas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do lugar ouviram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa que tirara, tocar como um tenaz, com a brasa que coube a minha boca, e disse: eis que era o povo dos meus lábios, e a tua foi tirada e perdoada do pecado. Depois disso, a voz do Senhor lhe dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Irmãos, eu estava refletindo nessa mensagem aqui. Olha para você ver, a presença de Deus é uma coisa tão grandiosa, que os serafins, os anjos, na presença de Deus, era tão notável a presença de Deus, que a coisa era tão linda, que eles tinham que cobrir os rostos. Eles cobriam os rostos com 2 asas, os pés, que não poderia, se eles se apoiassem ali, entendeu? Eles cobriam os pés com as 2 asas, 2 cobriam o rosto, 2 os pés, e com 2 voavam. Interessante que João, lá em Apocalipse, diz que João, quando ele viu o Senhor, ele caiu como morto. A presença dele, a santidade dele, é uma coisa tão linda, que as pessoas não aguentam. Vai dar para ele sim, com certeza, não aguenta da grandeza, a santidade dele. Vários lugares falam: rogo-vos que, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estava lá em 1 Coríntios, irmão. 1 Coríntios capítulo 7. Perdão, vamos pensar no 6. Olha para você ver, mensagem. Nós não devemos ter nenhuma comunhão com os incrédulos. Olha para você ver. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Eu tiro aqui. Qual que é? Capítulo 6, a partir do 14. 2 Coríntios, irmão. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Na minha Bíblia está: nenhuma comunhão com os incrédulos. Olha para você ver. Amém? Não os ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou comunhão com a luz e as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente e do incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos?
porque nós somos santuários de Deus, vivendo como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não vos receberei, serei vosso Pai, e vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui fala para que a gente está em comunhão com esse tipo de pessoa, né? Porque antes, irmão, antes da gente conhecer a santidade, quando nós estávamos lá no mundo, a gente fazia de tudo, né? Infelizmente, hoje, graças a Deus, né? Deus salvou, vocês estão, né, na presença do Senhor, estão, graças a Deus, estão bem. Mas vocês imaginam quando vocês estavam lá no mundo, lá, entendeu? A gente sofrendo, né? Alguém foi lá e resgatou vocês e tal. A coisa maravilhosa, gente, quando você está na presença do Senhor. E eu vou dizer para vocês, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele vai dizer para nós: cada um de vós saiba possuir o próprio corpo. Cada um de nós, tá? Saibamos possuir o nosso próprio corpo. Corpo para santificação, tá? Santificação e honra. Não com desejo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 3. Olha aí. Voltando para você, olha. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Por exemplo, tem a obra da carne e o fruto do Espírito. Outrora, nós antes, uma vez eu trouxe aqui sobre, eu coloquei obra da carne e fruto do Espírito. Obra da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, discórdia, dissensões, facções, tudo quanto isso aí, bebedice, glutonaria, entendeu? São 14. Aí, irmão, olha para você ver, outrora a gente fazia tudo isso. Hoje, graças a Deus, Deus salvou, Deus resgatou, Deus salvou, e hoje tudo isso aí faz parte do nosso passado, entendeu? Infelizmente, nós andávamos lá no culto, a gente fazia isso aí, infelizmente, entendeu? E hoje não, hoje Deus nos salvou para a honra e glória dele. E às vezes, irmão, eu fico pensando comigo mesmo, cada vez que a gente serve a Deus, na presença dele, a coisa mais preciosa que tem é viver na presença de Deus. Eu fazendo esses estudos aqui, eu fui tirando, fui fazendo algumas frases. Olha para você ver, santificação, irmão, é a separação de algo para algo, tá? É a separação do pecado, do mundo, a ser consagrado para Deus. Amém? Deus, outrora quando a gente estava no mundo, nós éramos feios, tá? Todos nós. Infelizmente, Deus nos fez lindo, né? Quando Ele nos fez, nós nascemos lindos. Mas o pecado nos tornou uma pessoa feia, ficou feia. Quando Deus Ele nos transformou e santificou, hoje nós somos lindos, meu Pai. Nós somos todos lindos. Olha para você ver, a santidade procede de Deus. A pureza, a moral de Deus, Ele é puro, impecável, Ele não tem mancha. Deus é intensamente puro, Ele é distinto, só existe Ele. Tá? A santificação, irmão, ela é o modo que mostramos para o mundo quem é Deus. Uma igreja santa, ela aponta para um Deus santo. A santificação é a joia da igreja. A joia da igreja. Doutrina. Hoje, por exemplo, a gente quase não vê falar, as pregações a gente vê por aí, quase não vê falar de santificação, não é isso? As doutrinas, é uma doutrina esquecida, eles quase não falam. Hoje em dia, quase não se fala de santificação.
quando começa a santificação? Primeiro, Deus elege, escolhe aquele que vai salvar. Segundo, regeneração, chamado eficaz. Justificação é situação jurídica do pecado, remove a culpa do pecado. E a santificação, ele vai tratar com o poder do pecado. Tem um tema que essa igreja hoje poderia resgatar. A santidade é o maior atributo de Deus. Olha para você ver, o Espírito Santo não é visitante, tá? Não é visitante na vida do crente. A conversão é Jesus que faz o Espírito Santo a posse dele e estarei convosco para sempre. A esperança demorada enfraquece em coração, mas o desejo chegado à árvore da vida. Santidade, irmão, é Deus. Santidade de Deus, porque Ele é puro e santo. Santidade de Deus é tão tremenda que Deus deu seu único Filho para nos salvar. A palavra, é tão linda essa palavra, santificação, na Bíblia, ela é citada 900 vezes. Santificação, 900 vezes. Não podemos ter uma vida saudável sem conhecer a doutrina da santificação. Ela ocupa o lugar central por Cristo Jesus. A santificação é a marca distintiva da igreja. Olha para você ver. Se eu convidar vocês, por exemplo, vamos supor que eu convido vocês para um passeio lá na Amazônia. Olha para você ver. Eu convido vocês para um passeio lá na Amazônia. Vamos passear comigo lá na Amazônia. Tá? Aí chegando lá, nós vamos passear no meio da mata, tal. Aí um de vocês cai num poço profundo, muito fundo, cheio de coisa suja lá em fundo e tal. Aí o que temos que fazer? Vou jogar a corda, vocês vão agarrar a corda, eu vou resgatar vocês. Resgatar, tirar dali, colocar vocês em cima de uma pedra, pegar uma mangueira de água, lavar, tirar toda a impureza, lavar tudinho, tirar tudo aquilo ali. É isso que Deus quer fazer com isso. Quando Ele tira a do pecado, Ele lava, santifica e salva. Amém? Amém? Irmãos, tem uma outra ilustração para vocês aqui. Eu achei lindo isso aqui, gente. Eu cheguei a chorar com isso. Quando Deus queria criar o peixe, Ele falou com água. Quando Deus queria criar a terra, Ele falou com água. Queria criar a água, Ele falou com a terra. Quando Deus queria criar o homem, Ele voltou para si. Tá? Ele voltou para si mesmo. A verdade é simples. Se você tira o peixe da água, certamente ele vai morrer. Não é? Se você tirar a árvore da terra, também a árvore vai morrer. Com certeza a árvore vai morrer. Da mesma maneira, se o homem ficar desconectado de Deus, vai morrer aos poucos. Porque Deus é o nosso ambiente natural. Deus é vida e nunca se esqueça disso. A água sem o peixe continua sendo água. Tá? A terra sem a água continua sendo terra. Mas nós sem Deus não somos nada, a gente morre. Por isso que a gente deve estar na presença de Deus a todo instante. Tá ok, gente? Essa aí que eu tenho que trazer para vocês, uns minutinhos aí. Tá? Vamos ouvir agora uma música ali, terminar e orar.